Nesta noite eu quero levar você a fazer uma viagem, pensando, raciocinando, talvez de uma forma que você nunca ouviu falar nesse texto aqui, mas é uma realidade. Eu pedi para Deus, orei, até tenho uma outra palavra para a ceia, mas entre as palavras que me vieram para a ceia, eu fiquei orando nesta tarde, e me veio Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Eu quero que você escute, abra o seu coração, não preste atenção em outra coisa, porque no momento em que você abre o seu coração para receber, e deixa o seu espírito conectar com essa presença do Espírito Santo, a gente está no jejum de 7 dias, na semana, 3 dias nós oramos na madrugada, 3 horas da manhã, várias pessoas, não só de Brasília, mas que estão até em outros estados e até em outros países, oraram, nós oramos juntos, e Deus ministrou, nessa vez, assim, foi uma coisa tão direcionada, Deus ministrou 3 vezes sobre o Espírito Santo, não foi? Deus me levou a falar 3 vezes durante a madrugada, tanto na madrugada de 3 da manhã de sexta, como de sábado, como de domingo, sobre o Espírito Santo. Então, há um agir, há um mover do Espírito. E se você conseguir receber essa ministração, você vai sair com uma visão diferente de reino de Deus, de como olhar para o mundo. Às vezes, coisas são travadas na sua vida, porque você achou que evangelho era uma religião, que evangelho era você viver uma nova religião, tanto que você fala assim, não, eu sou cristão, aí a pessoa fala, mas cristão o quê? Não é verdade? Às vezes não fala? Eu sou evangélico, ou então eu sou católico, eu quero te dizer que o nível do que Jesus quis passar isso, não tem nada a ver com religião, irmãos. Aí isso pode, às vezes, até te chocar. Mas eu quero dizer que Jesus veio para chocar mesmo. Os discípulos ficaram chocados. E se não fosse o Espírito Santo, os discípulos não entenderiam qual o propósito maior que Jesus estava falando. Jesus, ele é tão sensacional, irmãos, que ele pega pescadores, Roberto, você que mexe com a saúde. Vou te dar agora 10 milhões por mês, com tudo quanto é mexer na saúde. Aí depois Jesus chega assim, agora larga tudo e me segue. Jesus é tremendo, né? Ele fez isso com os pescadores. Os caras tinham uma fábrica de pesca, quase afundou o barco de tanto ter peixe. Os caras, uau! Aí Pedro deve ter pensado, cara, agora eu estou milionário para a época, estou milionário. Vem outros barcos, vamos dividir os peixes, eu vou pagar imposto, eu tenho dinheiro para uns 5 anos agora. Aí Jesus, agora larga tudo e me segue. Está vendo como a gente é tranquilo aqui, irmão? Radical era Jesus, A gente não consegue seguir Jesus nem num domingo. Nem do domingo, é só o domingo. A gente não consegue nem vir num domingo, porque a gente tem outras coisas para fazer no domingo. E Jesus dá milhões para um cara e diz, larga tudo e me segue. A gente tem que entender o que é o evangelho. De repente, a sua vida não é melhor e não é mais próspera, porque você não entende o que é evangelho. O evangelho não é uma religião que você vem, senta aqui no domingo e vai escutar um cara falando e não tem um poder por trás desse cara. Se não tem um poder por trás desse cara, está tudo errado. Amém? Se não tem um poder que é maior do que somente a minha locução aqui, está tudo errado. Por isso que a gente tem que ser inspirado pelo Espírito até na hora de ministrar. Quem lembra que eu disse, eu quero pregar sobre o Evangelho, Evangelho, em grego, mas eu tenho que deixar Deus colocar o momento certo, amém? Quem já entendeu na sua vida que existe? Você tem, às vezes, dinheiro, você tem um negócio certo, mas não tem ainda o momento certo. Quem já entendeu isso na sua vida? De negócios, pessoal, não é verdade? Às vezes você tem tudo preparado, mas não é o momento certo. Esse até cuidado a gente tem que ter com Deus. Onde é que está isso na Escritura que o Senhor está falando? Não concordo. Então vou te falar, irmãos. Jesus virou para a mãe dele, para quem? Para a mãe dele, não foi? Ele respeitava a mãe dele? Respeitava. Ele chegou assim, mulher, não é chegada a minha hora. Isso aonde? Num casamento, em Caná da Galileia. Amém? Então tem coisas que é na hora que
Deus permite, é a hora que vai fazer o gol ali no ângulo, e você quer fazer um golzinho no cantinho ali, não, mas é um gol no ângulo que Deus quer fazer, então tem um momento certo para fazer, amém? E eu creio que todos que estão aqui, se entenderem isso, que evangelho não é uma religião, não vão continuar encarando isso como uma religião. Você não vem aqui ouvir um culto e sair daqui saciado na alma. Não, isso é para a religião. Evangelho é para você ser inspirado de poder de Deus e sair daqui realizando e conquistando coisas. Onde está isso? Eu vou explicar. Mateus 28, por favor. 18. E para quem ainda não veio na Santa Ceia, lembra que você pode compartilhar no final tudo que está aqui, irmãos. Está aqui já? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Qual é o poder que é dado para ele? Todo. Foi uma parte? No céu e na terra, amém? No céu e na terra. Eu vou explicar mais na frente, que antes a terra foi dada aos filhos dos homens, amém? Só que os homens perderam, não é verdade? Adão, ao pecar, perdeu a terra. E esse poder aqui não é o poder de dunamis, mas é o poder exousia. Poder dunamis é aquele quando a gente ora e alguém é curado, amém? Ora quando a gente, por alguém, e alguém sai, deixa de ter a perna torta e começa a andar normalmente. Esse é o poder dunamis, mas que no português fica tudo poder. Esse é o poder exousia, que eu vou falar mais na frente, de autoridade. É diferente, amém? Ao Jesus, ele ficou com toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Quer dizer, esse conhecimento do que ele está falando não é para ficar só com ele, mas é para você levar para todas as pessoas. Lógico que cada um vai receber de um jeito, amém? Cada um vai receber de um jeito. Uns vão receber de um jeito, vão se importar, não vão entender e vão continuar na sua vida normal, achando que a sua vida normal, o seu braço da carne, vai levá-lo para o mesmo nível onde Deus pode levá-lo. Vira para a pessoa do seu lado e diz, quanto tempo você vai ficar enganado? Quanto tempo você vai ficar enganado? Que a força do seu braço vai conseguir te levar para o mesmo lugar que Deus quer te levar. Porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada um. E Deus, ele protege para que o propósito se cumpra e supre para que o propósito se cumpra. Quem acha que fora do propósito de Deus vai ter mais dinheiro do que dentro do propósito de Deus? Você está enganado. Se eu fosse querer seguir o meu propósito, hoje eu seria brigadeiro. Não seria advogado, não teria empresa de consultoria, não teria as coisas que eu tenho e não viveria o que Deus tem, porque o meu propósito era ser brigadeiro. Amém? Mas não era o propósito de Deus. Por isso, não se frustre, diga para a pessoa do seu lado, não se frustre quando certas coisas não derem certo. Os planos de Deus vão dar certo. Amém? Quantas vezes eu parei e disse, é para fazer? Não é para fazer? E às vezes a resposta vem de onde a gente menos espera. Quando saí eu estava tão assim, quero viver um novo tempo, eu vou ter um ano de reflexão. Quem já quis tirar um ano sabático aí? Quem já quis tirar? Eu tentei, irmão, mas a Sandra não deixou. Não vai tirar nada. Vai fazer o concurso da OAB e vai advogar. Aí eu não tirei nada, fiz, passei, e graças a Deus, Deus tem me suprido como advogado, amém? Quem gostaria de se formar, começar um trabalho e já ganhar assim uns 200, 500 mil, mais ou menos? Quando Deus quer te surpreender, Ele te surpreende, amém? Então, deixa Deus te surpreender e entra no propósito dEle. Para de ficar lutando contra, irmãos. Se eu fosse responder, e já contei a história aqui, né? A prova foi no dia do casamento de uma mulher que eu orei e ela ficou grávida e quis que eu casasse ela, era o mesmo dia da prova. Aí eu só fui fazer o casamento porque Deus disse que ia me passar. Aí é fácil, se Deus falar que vai te colocar lá, né, irmãos? Aí é fácil você ir, eu já contei isso aqui. Então você tem que levar isso. Por que você está contando? Porque ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem gente que não converte você falando de Jesus, mas converte você dando testemunho da sua vida. Por isso que eu estou dando testemunho da sua vida. É melhor você dar um testemunho de vida se o Paulo e a Patrícia forem contar para familiares dele, às vezes vão até rir, porque conhecem a Patrícia,
Conhece o Paulo, eu conheço esse carpinteiro de Nazaré, eu conheço, mas quando conta para alguém, às vezes no trabalho, quando eu comecei a orar para minha mãe converter, um monte de desembargadora no Pará começou a converter, irmão, e dá livro. Ela chegou com um livro para mim assim, eu acho que esse livro é para ti. Eu disse, por quê? Para cristão, mãe. Não, mas é para cristão evangélico. Eu disse, mas ela deu para a senhora ou para mim? Para a senhora. Eu disse, então a senhora que tem que ler, não eu. E eu só comecei a orar para minha mãe converter, você está entendendo? Eu disse, cerca, Deus, cerca ela de crente. Um monte de desembargador começou a converter do métier dela, do nível dela, e começou a dar coisas para ela. E convidar ela para fazer célula em casa. Ela, que célula essa em casa? Hoje, meu irmão no Rio, que viu a milagre na vida da Sandra, do Benjamin, converteu, era espírita, milionário, clínica na Barra, hospital, comprou casa nos Estados Unidos, converteu, está lá na Batista Atitude. Hoje é líder de célula na casa dele, era da Manguaça, ele é a mulher dele. Da Cátia, da Cachaça, converteu, irmão. Casa gigantesca na Barra, faz célula na casa dele, é líder de célula com a mulher. Glória a Deus. Aí minha mãe está aqui, olha, agora não é só na sua casa, tem célula na casa do seu irmão também. Eu disse, vai te perseguir por todo lado, irmão. Amém? Quando uma voz começa a orar por você, tudo começa a mudar na sua vida. Tu pode querer fazer besteira, às vezes vai ser atropelado, vai ser para o hospital, vai se quebrar todo, vai infartar, quase morrer, mas Deus vai começar a te chamar para Ele. Só não começa a não vir para a presença dEle, porque Deus, a partir de um momento, quando oram por você, vai te arrastar para a presença dEle. Amém? Teve uma pessoa que me pediu para orar por ela. Eu orei. Ela fez um transplante. Ela era o 80 da fila. Ela fez o transplante, sabia? Que ela fez um transplante. Podia morrer se não fizesse o transplante. Não quis vir agradecer, irmãos. Eu falava, você não já está curado? Vem agradecer. Vem agradecer. Aí a mulher, nós vamos, pastor, olha, tremendo, passou a fila. Não queria vir agradecer. A última consulta já estava liberado, estava tudo perfeito. A última consulta lá no local onde eles iam fazer, estava tudo perfeito. Mas o cidadão não quis vir agradecer. Tive que falar essa palavra porque eu estou na igreja, né? O cidadão não quis vir agradecer. E falou para a mulher que não vinha, a mulher querendo trazer. A última consulta para dizer, está liberado para voltar para o seu estado, para a sua cidade. Surgiu um tumor maligno num órgão. Em 7 dias ele morreu. Não, misericórdia não. Tem coisas que é vontade de Deus, irmãos. Você pode sair daqui perplexo e nunca mais voltar, mas Deus faz coisas até para te proteger. Porque com um coração ingrato desse, imagina um cara bom, o que ele ia fazer da vida? Se ele não veio agradecer, voltou para a igreja para agradecer para Deus, se diz crente. Para agradecer, para que Deus quer uma pessoa dessa na terra? É melhor ceifar logo ela e levar ela para o céu, né? Pelo menos o cara ainda está crente ali. Do que de repente o cara acabar com a família, destruir a vida dele, destruir a vida dos filhos, ser mau exemplo para não sei o quê. De repente, os caras converteu, batizou, opa, e colhe. Porque o cara não quer saber de Deus. Só quer saber da bagaceira. Não dá, irmãos. Tem que colher. Porque na presença de Deus está em família, está no reino, está na presença. Tem gente que batizou. E, puxa, só durou 3 meses e morreu. Mas Deus salvou, amém? Benjamin viu isso, nos deixados para trás. Pai, o cara estava todo ensanguentado, arrebentado. Não queria saber de Deus. Não queria. Disse... E naquele momento, quando ele estava lá todo arrebentado, ele aceitou a Jesus. E aí, filho, ele se recuperou, viveu? Não, ele morreu, pai. Porque eu entendi que se ele não morresse naquela hora, ele não ia ser salvo. Um menino de 8 anos entendeu, e tem gente velho que não entende. Graças a Deus ele já entendeu. E versículo 21, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Deus está com você. Agora, o que é evangelho para você? Pergunte para a pessoa do seu lado, o que é evangelho para você? Não pode ser uma religião, irmãos. Se você vem aqui achando que é para você ouvir um cara falando, está tudo errado. Ouvir um cara orando por você, profetizando no final,
está tudo errado. O evangelho são as boas novas de Jesus. Você vai viver uma nova vida, amém? Você vai viver um novo tempo na sua vida. Jesus disse que vem implantar o reino de Deus. A linguagem é política. A linguagem é política. O reino na sua vida vai ser mudado, amém? Você vai mudar de reino. Não, pastor, não acredito. O senhor está inventando isso. Não, Jesus veio dizer, você tem um novo rei. Porque os judeus entenderam isso e fizeram crucificar Jesus. Porque ele estava dizendo que o rei não era César. As pessoas iam ter um novo rei, vocês estão entendendo? Esse foi o argumento para prender e crucificarem Jesus. Ele quer colocar um novo rei. E o evangelho de Jesus é, você vai ter um novo rei. Temos um novo rei, amém? Você vai sair de um reino e vai começar a viver no outro reino. Não, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Então, tudo bem, se você não sabe, eu vou ler. Vai sair do império das trevas, não tem isso na Bíblia? Sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Jesus. Você vivia no império das trevas. Por quê? Porque o mundo era comandado por Satanás. Amém? Você vai ver isso mais para frente, eu vou falar aqui. A escolha de quem vai ser a autoridade espiritual na sua vida é sua. Quem vai ser a autoridade na sua vida? Quem? Deus ou Mamon? Deus ou Satanás? Quem vai ser a autoridade? A gente que escolhe, vai mudar de reino. Se você acha que evangelho é uma religião, está tudo errado, Ramos. Está tudo errado, Alex. Está tudo errado. Você vai mudar de reino. Se você não mudou, por isso que diz assim, nenhuma unha vai ficar no Egito. Se ficar uma unha, tem autoridade. Como eu falei, poder em português, Itamar, pode ser dunamis ou exousia. Dunamis é poder de curar, poder de libertar, expulsar demônios, e exousia é jurisdição. Isso eu vou falar mais para frente, deixar bem explicado para você entender isso. Jesus tem um poder que é autoridade na terra e no céu. Só existem duas opções, ou você é do reino de Jesus, ou você é do reino de Satanás. Não tem nada a ver com religião, a religião é do homem, amém? Mudança de reino é de Deus. Quando a gente vem para a igreja e você acha que isso daqui é um culto por causa de uma religião, e você é evangélico, está tudo errado, você tem que sair daqui e dizer, agora eu pertenço a outro reino. E nesse reino, Deus é o meu general, é o meu comandante. Deus, Ele vai fazer as coisas. Jesus é aquele que declara e as coisas acontecem na minha vida. Por isso que eu sirvo a Ele. Eu falei mais cedo aqui na Leadership School, cara, eu não estou aqui na igreja porque eu sou etéreo, eu sou um anjo. Não, tem vezes que eu sou totalmente carnal, irmão. E eu estou do lado de Deus porque eu sei que Ele ganha. E eu busco ser santo e não faço besteira porque eu sei que Ele ganha. E eu venho para a igreja porque eu sei que eu tenho que estar na presença dEle para ter mais intimidade com Ele. Não existe você dizer, não, eu amo a Deus, mas eu não tenho presença, porque intimidade é presença. Vai criar um filho sem presença para ver se ele vai querer saber de ti quando ele crescer. Vai criar um relacionamento com a tua mulher sem presença, só trabalho, só vou me matar trabalhando, só vou ganhar dinheiro, é a força do meu braço. Eu já fui assim, irmão, passava 27 dias viajando, voltava cheio de dólar, voltava cheio de presente para a Sandra. Ok, era meu trabalho, eu tinha que estar trabalhando, eu pilotava, eu viajava o mundo inteiro. Quem não gostaria de ter essa profissão, conhecer 50 países? Quem gostaria de conhecer 50 países aí? Quem gostaria de viajar? Ficar em hotel 5 estrelas? E ter diária em dólar ainda para gastar lá? Pois é, Deus me deu esse trabalho, era lá do Pará, irmãos. E Deus disse que eu ia viajar o mundo inteiro. Então a gente não imagina o que Deus pode fazer. Às vezes a sua vida não é nada do que você gostaria que fosse. Mas Deus pode fazer, amém? Mas a gente tem que se render a Ele. Às vezes a tua vida está desgraçada porque falta a graça de Deus na tua vida. A graça de Deus não está na tua vida, só tem você trabalhando no reino das trevas, tentando ficar vivo, e tentando ter dinheiro, e tentando manter um casamento, e tentando fazer tal coisa, mas não consegue. Mas nessa noite eu quero dizer, vamos mudar de reino. Pastor, mas eu já crio em Jesus, eu sou batizado, mas vive uma religião, cara. Está tudo errado, mano. Está tudo errado, mané. Está tudo errado. Primeiro, unificou os reinos. Antes os reinos eram separados, amém? Existia céu e existia terra. O céu era os céus do Senhor. A terra foi conquistada por Satanás porque o homem perdeu a sua autoridade. Porque desobedeceu a Deus, amém? Então,
Os céus eram de um, a terra era de outro. Adão pecou e entregou a Satanás. O homem perdeu o domínio, o governo, a autoridade. Onde é que está isso? Na tentação de Jesus. Quem lembra da tentação de Jesus? Ele não foi para o deserto? O cara não ofereceu coisa para eles? O capiroto lá, Satanás, não ofereceu? Isso daí é mostrando na história, entendimento de reino. Só que a gente lê e passa tão assim, sabe, a leitura tão en passant, tão desapercebida, que a gente nem entende. Não estudou direito na universidade, não estudou direito nada, só quer realizar as coisas, aí não capta as coisas. Porque às vezes tem uma leitura sem interesse. Mas quando você lê e busca a revelação do Espírito, busca entendimento, não precisa nem fazer curso de teologia. Eu fiz, mas não precisa, irmão. Basta você ler e buscar. Ou então vir num culto onde tem um pastor que falha as coisas. Tem num culto que o pastor não traz o entendimento. Acha até que é uma religião. Em muitos cultos você vai ver o pastor dizendo que a religião dos evangélicos está tudo errado. Cara, você tem que viver no outro reino. Senão tu vai ser um religioso vivendo no reino das trevas e achando que Jesus está contigo. Ele não está. Porque o teu estilo de vida não tem nada a ver com o que Jesus quer para a sua vida. O teu comportamento, os teus pensamentos, o Espírito Santo fala com você, você não ouve ele, você não deixa ele te constranger. Às vezes ele te constrange, mas você rejeita o Espírito Santo e continua fazendo as besteiras e não prospera por causa disso. Não tem uma vida melhor por causa disso. Porque o reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria. Pergunta para a pessoa do seu lado, você está em paz? Está pagando as contas? Tem justiça na tua vida? Você vê, é justo ou tem gente te perseguindo, tem gente querendo acabar com você, destruir você? E tem alegria? Ou alegria é só quando entra dinheiro na tua conta? Ou você tem alegria mesmo sem dinheiro porque você está vivendo a presença do reino de Deus na sua vida? Então está tudo errado, irmãos. Você tem que mudar. O homem, Satanás tentou Jesus oferecendo os reinos da terra, porque o domínio era dele. Lembra que ele falou, se prostrado me adorares, eu te darei. Levou ele ao pináculo do templo e disse, se prostrado me adorares, te darei os reinos da terra. Ele não estava mentindo, não. Os reinos eram dele. A terra ficou por conta dele. Ele dominava na terra. Agora ele é um cara sem teto, sem lugar, que fica atacando os homens para ver quem ele pode ceifar, tragar. Não é isso que diz a Bíblia? O leão está para tentar tragar aquele que está desapercebido, que está fora do grupo, que está fora da igreja, que está fora do corpo. Pegar. Pastor, onde é que está isso? Por que ele usa o termo leão? Vê um leão atacando alguém. Ele não ataca o frágil? Ele não ataca o fora do grupo? Vai numa manada de gnus, ele não vai tentar separar um para pegar um. Uma manada de gazela, você não vai tentar separar um. Vem todo mundo em cima, ele sai correndo, de búfalo. Ele sai correndo. Porque ele não consegue, mas ele vai tentar pegar quem está desgarrado. E o que acontece? Jesus morreu e ressuscitou, subiu os céus, está sentado à direita de Deus, e isso lhe deu exousia, autoridade. Por isso que o véu se rasgou. Quem sabe que o véu se rasgou? E por que o véu se rasgou? Para a gente poder entrar na presença de Deus? Não, irmão. Você achava que era para isso? Todo mundo poder entrar na presença? Isso é um resultado que é para você individual, mas o resultado no mundo espiritual unificou céus e terra. Por isso que o que ligares na terra será ligado no céu. Quem sabe a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Por quê? Porque tem autoridade para o reino do céu estar na terra. Se a tua casa é uma bagunça, é porque o reino do céu não está sobre a tua casa. Amém? Céus e terras unificados. Em segundo ponto, estabeleceu o governo, pois foi lhe dado poder. Jesus estabeleceu um governo. Ele tirou Satanás do domínio da terra, não que ele não ande na terra, amém? Ele vai ser retirado na volta de Jesus. Ainda vai surgir, a besta, o falso profeta e Satanás numa série de ataques, amém? Mas lá na frente, para aqueles que não são crentes de verdade, não estão em Jesus, cheios do Espírito Santo, e vão ficar na terra, vão passar toda a tribulação. Quem for vai subir para os céus com Jesus. Quem não for vai ver a besta, o falso profeta, vai ver Satanás, vai ver os selos, vai ver situações dos ataques. A nossa vida aqui, a gente que escolhe. É dita do que é. Mas a gente
não consegue viver no outro reino. A gente tem que aceitar Jesus para passar pela porta e viver no outro reino, amém? E buscar a presença dele. Na oração do Pai Nosso, diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque tem autoridade sobre os dois. Se não tivesse autoridade, ia ser inócua. Como diz que certas rezas são inócuas. Não diz que rezas são vãs repetições? Quem sabia disso? Rezas são vãs repetições. Porque ele deu o exemplo da oração do Pai Nosso, porque ele está trazendo uma verdade. Então não é para você ficar, Pai Nosso que está no céu. Vamos orar 10, Pai Nosso, vai cair poder. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não, irmão, não tem nada de poder, tem entendimento. O poder é pela autoridade que você declara o Pai Nosso, e não pela vã repetição. Amém? Salmo 91, você lê, porque no mundo espiritual está sendo declarado algo no Salmo 91. Pai Nosso, você declara e está sendo declarado algo, que é uma verdade dita por Jesus no mundo espiritual. Orações que você fala em nome de Jesus e declara certas coisas, no nome dele dá tipo um acesso ao mundo espiritual para declarar certas coisas. Se queres alguma coisa, pedirei em meu nome, amém? Amém? E assim eu farei, porque tem regras. Mesma coisa na aviação. Eu tive que estudar aerodinâmica para saber como funciona. Se der uma pane, fazer como eu vou controlar aquele negócio lá em cima. Eu tenho que saber da lei da gravidade. Quem sabe a lei da entropia? A gente tem que saber certas leis que fizeram. Deus manifesta o seu poder nas leis. Quem sabia disso? Você pega a gravidade? Você coloca a gravidade dentro de um copo? Não, mas ela não existe? Pois é, são poderes de Deus que Deus colocou a essência dele nas leis. Um dia eu vou pregar sobre isso. Várias leis para você entender. Foi um cientista, o doutor Adalto, morreu há alguns tempos atrás, que explicou isso para a gente. Eu tenho livros dele, li, dei para um cara ateu, também coronel, o cara leu, não entendi nada, porque ele não tem discernimento, irmão. Porque ele ainda vive em outro reino. Porque ele é ateu, ele não acredita em Deus. Tem gente que está dentro da igreja e se comporta como um ateu. Não, pastor, o senhor está me ofendendo. Não estou ofendendo, irmão. É uma verdade. Você está dentro da igreja e não utiliza da autoridade que tem para conquistar coisas na sua vida. Porque acha que eu vou fazer, vou trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas. Sabe qual é a minha oração, Patrícia? Que eu trabalhe menos tempo e ganhe mais. Quem quer o resultado dessa oração? Pastor, isso é coisa de preguiçoso. Não, irmão, já trabalhei 34 anos da minha vida, é muito. Acordando 3 da manhã, 2 da manhã, viajando, saindo viajando 6, 7 horas da manhã, parava 10 horas da noite com o ministro, com o presidente, com autoridades, parava numa Ilha da Madeira, aí tinha que ir para Bahamas, depois ir para Nova York, depois ir para o Alasca, depois ir para o Japão, voava 8 horas, 7 horas, 12 horas, não ganhava hora extra, nem ganhava adicional noturno, porque sou militar, nem FGTS, então trabalhava com o mesmo salário, só que mais tempo. Então comecei a orar, Deus, faz eu trabalhar menos e ganhar mais. Deus atendeu a minha oração, irmão. Mas não é só porque eu orei. É porque a minha vida é dedicada a Ele. Porque eu tenho que viver, porque aquele que é do reino tem que viver o reino. Eu não posso fazer de conta que eu vivo o reino. Eu não posso andar no pecado e fazer de conta que eu vivo o reino. Porque Deus se aproximou de Jesus. Porque Jesus sempre foi santo na terra. E santo é separado do pecado, do erro. Pastor, mas nós somos falhos humanos, eu sei. Mas uma coisa é eu falhar, uma coisa é eu buscar a falha. Você está entendendo? A falha, até na experiência, existe. Existem falhas. Qualquer experiência científica vai ter falhas. Mas é um negócio eu saber que aquela falha deu daquele jeito e eu mudar o meu procedimento. Para, na minha experiência científica, eu não cair de novo naquela falha e não gastar dinheiro público ou privado nas minhas experiências, não é verdade? Por que eu não faço isso com a minha vida? Porque eu não mudei de reino. Porque eu não tenho esse entendimento, eu tenho, mas é melhor eu conduzir na minha carne safada do que no espírito. Mas se eu entendi o reino, eu sei que eu vou ter mais, eu vou ganhar mais. Como humano, irmão, não estou dando mais de santo aqui não, nem de anjo. Se eu sei que eu vou ganhar mais me comportando desse jeito, se eu sei que as coisas vão acontecer mais na minha vida me comportando desse jeito, por que eu vou me comportar como no reino das trevas? Se eu fui liberto pelo Filho do amor de Deus, e eu posso ir para o reino dele. Cara, é coisa de demente. Mas tem gente que não consegue. Você acha que eu não sou homem que nem você? Você acha que eu não tenho vontade que nem você? Você acha que o meu olho não quer olhar para certas coisas que nem você? Mas eu não sou mais criança. Eu tenho que dominar. E se eu não domino com a minha insistência, meu posicionamento, porque eu sou fraco, eu vou orar.
Eu vou ler a palavra, eu vou fortificar meu espírito, porque então eu saio de perto, que nem José, porque aquilo lá está me tocando tanto que eu tenho que sair de perto. Tenho que usar as armas que eu tenho. Senão destruo meu relacionamento com Deus, que é o primeiro. Senão destruo meu casamento, que é o meu segundo relacionamento mais importante para Deus na terra. Senão destruo a herança que Ele me deu, que é meu filho, que é herança do Senhor, e eu não cuidei direito. Esses são os 3 pilares de uma família. Deus, casamento, filhos que são herança do Senhor, são flecha na aljava. Onde vai parar a tua flecha? Na lama? Ou vai lançar e vai ser lançado alto para um local, para o destino dela, para tocar os que Deus quer tocar com ela? Tem gente que nem se preocupa, tem filho está largado lá. Não sei, os amigos é que conduzem ele. Que amigo conduz, cara? É você que conduz, você é pai e mãe. Você que tem que conduzir, dá ordem, acabou. Enquanto você mora aqui é assim. Pastor, quando o senhor tiver filho adolescente, se ele não obedecer. Por isso que ele já sabe desde pequeno quem manda em casa. Porque não pode, senão vão dominar, vão fazer o quê? Os amigos vão ser a orientação deles. Eu não sou bravo com meu filho, eu saio e tenho tempo com ele, amém? Mas se ele precisar de uma ordem, eu posso dar uma ordem, mas eu tenho autoridade para dar. Porque eu brinco de bola com ele, eu saio para jantar com ele, eu saio para almoçar com ele, a gente sai para tomar açaí, ele nem é paraense, sou eu, mas ele já ama açaí, irmão. Quem gosta de açaí aí? Cara, se deixar, a gente veio comendo açaí. Porque eu tenho que trazer ele para perto, amém? Não é com brutalidade, é com amor. Tudo se conquista com amor, mas não com permissividade. Sabe qual é o problema? Os pais vivem do jeito que querem, às vezes são até permissivos, e trazem um espírito de permissividade. Mas tem gente que é cristão, o cara é cristão, só que o tempo dele é tudo só para um local. E esquece de ter um tempo de qualidade com os filhos. Ou é para o trabalho, ou é para a igreja, ou é para ganhar dinheiro, ou é para fazer as suas coisas. E não tem um tempo de qualidade. Quando Deus vê as coisas, eu vou fazer uma oferta no final para você entender. Uma palavra de oferta, para você ver como pode prosperar a sua vida e os seus recursos. Quando você tem um tempo de qualidade, Deus faz as coisas na sua vida, amém? Faz, irmão. Não estou aqui de balela. Tudo que Deus coloca nas minhas mãos foi porque eu me aproximei dEle. Não foi pelo meu esforço. Quem aqui, irmãos, com 20 e poucos anos, ganhava o seu salário e mais $5.000 porque Deus fez uma missão surgir no exterior para mim? Tem gente que nem era nascido aqui, nos anos 90. $5.000 nos anos 90, irmão. 2 Vecta CD, um apartamento de 120 metros, todo no granito, que era o granito. Que, irmãos, eu só pedi, Deus, será que eu consigo até os 26 anos ter tudo isso? Com 25 anos eu tinha tudo isso, irmão. Se aproximar de Deus, as coisas começam a acontecer. A pior coisa é você, com 20 eu vou conquistar isso, não conquistou nada. Com 30 eu vou conquistar isso, não conquistou nada. Com 40 eu vou conquistar isso, perdeu foi coisa. Perdeu família, estourou as coisas, se lascou, começa de novo. Com 50, agora vai. Só que o que ele fez certo? Não se aproximou de Deus. Com Deus você pode estar com 60, 70, se aproximou verdadeiramente de Deus, as coisas começam a acontecer, porque tudo começa no mundo espiritual, e depois se faz na terra, porque céus e terra são do Senhor, amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Terra e céu se comunicam por causa de Jesus. Então quem eu vou buscar? De quem eu vou ser amigo? De Jesus, cara. Até o semi-analfabeto, até o cara que não sabe ler, até o cara que é aquele... como é que diz que é só assina? Como é que é, Patrícia? Aquele que só assina analfabeto funcional. Só sabe assinar o nome. Por isso que é semi-analfabeto, né? Funcional, é alguma coisa assim. Ele só sabe assinar o nome. Por isso que dá um monte de golpe nesse pessoal, né? Assina empréstimo, assina não sei o que. Aí, coitado, aprende a assinar o nome, faz ele assinar um monte de... Adianta até o 13º, lá vai ele pagar juros para o banco. Faz não sei o quê, tua casa. Aí só sabe assinar o nome, perde um monte de coisa. Então, terra e céu se comunicam, e está tudo em Jesus, então seja amigo de Jesus. Seja amigo de Jesus, irmãos. Eu não venho para a igreja, eu não coloquei a igreja na minha casa, né? Não, porque eu ouvi o Senhor falando. E eu quero a presença dEle na minha vida. Eu erro, irmãos? Erro. Eu peco? Peco. Mas sempre tem que ser um acidente, amém? E eu fiz, irmãos, eu ia ganhar $30.000 e morar nos Estados Unidos, já falei aqui. Só eu ia alugar essa casa. Se fosse entre o valor aqui e aqui, estava dentro do valor que eu ia alugar, eu ia morar nos Estados Unidos. Só que quando Deus permitiu tudo isso chegar para eu decidir para eu ir, eu já estava fazendo um cultinho para 2 casais sentados naquele sofá ali. E um casal que se batizar. Aí eu disse,
Deus, o Senhor está me provando, né? O Senhor vai me dar $30 mil. Eu já tenho meu salário que entra todo mês de coronel, que é um excelente salário. Muita gente, eu acho que só 4% no Brasil tem esse salário que eu ganho. Agora o Senhor vai me dar $30 mil para eu pilotar Legacy. E eu me matar pilotando lá nos Estados Unidos. Benjamin já vai aprender inglês, já vai aprender espanhol. Eu estou alugando a casa, que eu disse, eu não posso comprar uma casa de milhões e deixar ela ao Deus dará, tem que colocar numa imobiliária. Eu vou alugar dentro do valor que eu pedi para o Senhor. O Senhor está brincando comigo, né? O Senhor está me provando. Deus prova, quem sabe que Deus prova? O coração do homem. O Senhor está fazendo uma obra aqui. Tá bom, Deus, então eu vou fazer uma oração. Traz gente sedenta, que queira a tua presença. E coloca essas pessoas num lugar que elas nunca tiveram antes. Traz essas pessoas. Aqui só tem 1 ou 2 casais. Mas traz essas pessoas, Senhor. Que o Senhor vai surpreender elas. E colocar elas em lugares que elas nunca estiveram na vida delas. Por causa de ti, do teu reino. Não por causa de um reino, de uma igreja, de uma situação, mas por causa de ti. Não tem nem músico, tem só os cantores, mas não tem tecladista, não tem nada. Mas o Senhor quer fazer, o Senhor está fazendo aqui. O tanto de gente que já converteu nessa igreja, já batizou. Hoje mora em outro estado, mora em outro estado. Tem gente que já foi para outro país. Tem gente que já foi batizada aqui, mora no Rio de Janeiro, outros moram em Boa Vista, outros moram em Manaus, outros foram para outros lugares. Porque o que interessa é levantar pessoas para o reino de Deus. E eles estão na oração, nos 7 dias de jejum, e na oração da madrugada às 3 horas. E estão vendo o reino crescer. Um cara chegou na empresa dele e levantou assim, uma empresa que faz registro, coisa de placa no Detran, não é registro, é vistoria. Eu disse, chega lá, ele é recém-convertido. Irmão, a melhor coisa é recém-convertido que realmente converter, irmão. O cara batizou, chegou lá, pastor, o senhor falou. Cheguei lá na empresa, aí tinha um cara que era ligado a um deputado lá, que queria lascar com ele, tinha colocado uma outra empresa de fachada, 2 e a dele, só que os 3 foram liberados para abrir. Aí abriram. Aí, pastor, eles baixaram para tanto lá. Eu, com o recurso que eu tenho, eu consigo segurar isso 6 meses, mas a gente vai ter que aumentar o valor da vistoria. Você vai lá e ora. Eles vão te procurar para mudar o valor. Levantou a mão, orou lá. Deus abençoa. Começou a vir um monte de vistoria para ele. Ele botou o valor igual, mas um monte de gente ia para ele. Um monte de carro. Ele, pastor, orei lá. Os caras estão apavorados, dizendo, meu Deus, como é que enche só o do cara e não enche o nosso, né? A nossa empresa de fachada. Em 3 meses fechou a empresa de fachada do cara. Só ficou a outra. E a dele. Aí ele disse, pastor, o negócio dá certo. Eu disse, vai de novo para lá? Vou. Ora de novo. Fica lá batendo o pé, ora de novo. Todo mundo vai te chamar de maluco. Quando eu comandava, que não sofria um acidente, o meu esquadrão, a gente tinha 12 aviões, e foi o ano que o esquadrão mais cresceu. Falaram, nunca um comandante fez uma reforma com mais de quase R$1 milhão, em 2011 e 2012, lá em Belém. Como é que é? Porque Deus me trouxe para Brasília, eu conheci as pessoas, mas eu trabalhava também, irmão. Liguei para o brigadeiro e disse, o senhor tem tanto para mandar aí? Ele, tenho. Mas você tem a foto? Tem o do antigo, do que você vai fazer? Tem um projeto? Tenho. Então, quando você me mandar, eu te mando. Tenho 500 mil sobrando aqui. Eu disse, tá bom. Quando você vai mandar? Eu disse, não, já mandei, está no seu e-mail, brigadeiro. Ele, o quê? Eu disse, irmão, você tem que trabalhar, amém? Só orar não adianta. Ele disse, mas já tem as fotos? Já. E quando tiver tudo pronto, vai ter as fotos do novo, e um relatório do que era antes e o que é depois, e todo um detalhamento do recurso que o senhor mandou. Uma planilha. Ele, tá bom, já te conheci trabalhando aqui. Então, vou te mandar aí. Eu disse, o senhor pode mandar com o registro que vai ser para o meu esquadrão? Já ter o dinheiro já com o endereço certo também? Porque às vezes você manda com o endereço lá de cima, o pessoal gasta lá por cima. Manda para o comandante da base, comandante do comar, aí fica por lá, não vem. Manda ali para o... Você tem que saber as coisas, senão você não sabe atuar com o dinheiro, amém? Então, não adianta você só vir para a igreja. Deus te querer, que vai fazer. Vai... Não, você tem que saber, irmãos. Você tem que saber atuar, mas confiando nele, amém? Eu sei trabalhar, irmãos. Não passei 34 anos no governo e só fico, está repreendido em nome de Deus. Não, irmãos. A gente tem que saber trabalhar, tem que saber estudar, mas tem que saber entregar a sua vida e confiar no Senhor.
chegou e fez uma reforma que nunca ninguém tinha feito, nem de quando eu era tenente lá. Isso é obra minha? Não, é porque eu sirvo a um Deus poderoso. Que Ele me deu os caminhos para fazer. E fazia eu ensinar os caras pilotando, eu era instrutor deles, e quando eu ia conversar com eles, eles cresceram, foram a brigadeiro, eu era tenente, eles eram majores, eles chegaram a brigadeiro, eu era coronel. Quando eu pedi, eu fui amigo deles, eles se tornaram meus amigos. Assim como eu tenho um relacionamento com Jesus, Deus me deu relacionamento para que Ele trilhasse o meu caminho e me abençoasse no meu caminho. Deus vai te dar amigos, vai te dar relacionamentos, vai te dar pessoas para abençoar os seus caminhos, abençoar a sua vida, os seus caminhos. Em nome de Jesus, vai abençoar os seus caminhos, vai abençoar os seus caminhos, vai abençoar os seus caminhos. Em nome de Jesus, vai te dar relacionamento, pessoas para abençoar os teus caminhos, abençoar os teus caminhos. Em nome de Jesus. Deus vai fazer isso. E terceiro e último, irmão, discipular as nações. Batizem e ensinem. O reino é dele. O reino não é meu, irmãos. Sabe qual é o maior problema do homem? Qual é o maior problema do homem? Tudo que ele faz, ele pensa nele. Jesus diz, eu faço o que o meu Pai mandou eu fazer. Tem gente que batiza e discipula para ele. Eu tenho que batizar nessa piscina, até Deus, quando permitir batizar nessa piscina, se Ele quiser que vá para outro lugar, vá para o Lago Paranoá, pela quantidade de pessoas, é batizar e ensinar para o reino dEle. As pessoas que vão ficar aqui é que vão ver que o reino de Deus está aqui. Não é porque a fulana lá na igreja tal profetiza, não é porque o fulano lá na igreja tal profetiza. Não tem a ver com dom, irmão, tem a ver com o caráter de quem está ministrando. Teve uma pessoa que profetiza muito, e alguns aqui conhecem. Uma mulher chegou para a gente e pediu 40 mil reais. Ah, Sandra, veio aqui num chá. A gente falou, ela, não, mas você quer ver um lugar para emprestar? Não, eu quero. Vocês não são ricos, não podem me dar? Inventou uma história estapafúrdia. Cuidado. Profetiza muito, mas cuidado. Caráter de Cristo, amém? Dom ilude qualquer um, mas tem o caráter de Cristo. A gente batiza e discipula, enviem pessoas para atuar nas cidades, estados e nações. O que Deus está fazendo aqui é para você atuar nas cidades, estados e nações. Para fazer crescer a sua empresa, crescer os seus negócios, abençoar os seus negócios, abençoar o seu casamento, abençoar a sua vida. Está entrando na Polícia Federal, hein? Deus revelou e já vai entrar, né? Que dia é agora, em maio? Sim. Curso de formação que dia é? 18 de maio. Deus falou para ela, tocamos nela, você vai fazer um concurso daqui a alguns meses. E Deus vai te passar. O Espírito Santo está dizendo que desce uma caneta de ouro agora e vem para a tua mão e você começa a escrever. Não foi isso, Manu? Aí você ficou assim, eu vou fazer um concurso mesmo. Qual? Da Polícia Federal. Você vai passar, eu vi uma caneta de ouro descendo e o Espírito Santo conduzindo a tua mão. E você está triste que você não estudou tudo, não foi isso? Não foi isso, Manu? E ela começou a chorar porque ela não tinha estudado. Mas Deus determinou. Sabe quem deu a chave? Não foi ela, foi a mãe dela. Ela disse, eu preciso acertar a minha vida. Aí a mãe dela disse, não vai acertar no mês que vem, não. Você vai acertar agora. Não foi isso? Não, tem que ser o testemunho completo. Não foi isso? Orientação da missionária. Você não vai acertar amanhã, não. Você vai acertar agora. Você vai pegar isso, vai fazer o dízimo, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Você vai acertar agora. E vieram para a igreja. Só que eu não tinha ouvido a conversa, mas o Espírito Santo tinha escutado. Ela chegou e obedeceu, sem contar nada para ninguém. Não foi isso, Manu? Quando o Espírito Santo ouviu, eu disse, eu vejo uma caneta de ouro descendo na tua mão, porque Deus viu o que você estava fazendo e aprovou você. E Ele vai te aprovar no concurso. O mundo espiritual é verdadeiro, irmão. Você sai daqui, o que esse cara está falando? Ah, é um leso, é um maluco, vou fazer do meu jeito, dane-se. O mundo espiritual escuta tudo, irmão. Eu não estou aqui para perder tempo, irmão. Eu nunca perdi tempo na minha vida. Todos os concursos que eu fiz, eu passei. Todos. 4 faculdades, 3 pós-graduações, mestrado, doutorado.
Quero dizer, Deus vai fazer na sua vida, porque você não vai mais perder tempo para Satanás, porque você não está no império das trevas, você está no reino do Filho do amor de Deus, em Jesus Cristo, amém? Para de outras pessoas controlarem a tua vida, quem controla é Jesus, quem controla é Jesus. A sua igreja, a sua família, o seu bairro vai se tornar aquilo que está escrito dentro do seu coração. O que está escrito dentro do seu coração? Pergunta aí, Euclides, para Amanda, o que está escrito no seu coração? Pergunta aí, Ana, para o Roberto, o que está escrito dentro do seu coração? Os princípios da palavra de Deus ou do mundo? Mas como se você não vem para a igreja, como é que você sabe os princípios da palavra de Deus? Adão, cultive o jardim, pois o território que é entregue por Deus ao homem precisa ser plantado e cuidado. Tudo que Deus entrega para você precisa ser plantado e cuidado, amém? Adão não fez isso e perdeu. Deus te deu uma empresa, planta e cuida. Deus te deu um casamento, planta e cuida. Deus te deu um filho, planta e cuida. Deus te deu uma igreja, planta e cuida. Pastor, mas o senhor não está preocupado com o crescimento, não. Porque a Bíblia diz, um planta, o outro rega, e o crescimento vem do Senhor. Eu planto, pastor Tony, onde estava regando, nem desci, estava com uma dor de cabeça tão insuportável que eu nem desci. Pastor Tony estava lá com a pastora Érica, nos jovens. Puf, o Espírito Santo, de repente entra aquele mocinho de 8 anos. Papai, Benjamin, o Espírito Santo me visitou, pedi perdão para a mamãe se ela falar nada. Papai, o Espírito Santo me visitou, chorando. Aí depois eu falo para o pastor Tony, eu falei com ele hoje, seu filho caiu no chão chorando. A gente louvando, e ele disse, eu sinto uma presença diferente. Irmãos, para quem é verdadeiramente cristão, não tem presente maior do que esse. Eu nem sei o que o meu filho vai ser lá na frente. Hoje ele quer ser jogador de futebol que nem o Cristiano Ronaldo, mas eu não sei o que ele vai ser. Não sei. Mas eu estou ensinando ele o caminho de Deus, para ele crescer na presença de Deus, para ele ter experiências com o Espírito, porque um dia eu vou partir, mas ele conheceu o Espírito Santo. Ele conheceu a presença. E quem entra verdadeiramente na presença não quer mais ficar na bandalheira, na safadeza, na sem-vergonhice, na cachaça, no erro, não quer, porque não quer mais perder essa presença. Eu conheci essa presença quando eu era jovem, o meu quarto iluminou, entrou alguém e disse, a partir de hoje você é meu, o teu coração é meu. Cara, eu era da pá virada. Eu namorava, eu vivia uma vida de playboyzinho, eu tinha carro, tinha grana, podia ir para a Miscarê que eu quisesse, viajava para onde eu quisesse, tudo. Mas esse homem entrou no meu quarto e disse, a partir de hoje você é meu. Eu saí e procurei uma igreja evangélica. E eu sabia que os evangélicos levantavam a mão. Eu ficava levantando a mão, cara, ainda não está na hora, ainda não está na hora. Eu fui lá para frente. Eu tinha vergonha de tudo, irmão. Eu dizia que era um bando de doido e maluco. Pessoal pobre, pessoal que não sabia direito, tinha que ser comandado pelos outros. Fui lá nesse dia, me ajoelhei lá na frente, uma igreja gigantesca, e disse, eu quero ser teu, eu sou teu. Meu amigo ficava, cara, eu queria encontrar mais contigo. E todo mundo ficou olhando, quem é esse maluco gritando lá na frente? Porque quem conhece a presença, nunca mais me desviei. Nunca mais, porque eu nunca me desviei, nunca saí da presença dele. Porque ele disse, a partir de hoje, o teu coração é meu. Eu era amigo da pastora Sandra. Eu não tocava mais em mulher. Meu pai pensou que eu tinha viado, de tanto cara que namorava tanto. Eu não tocava mais em mulher, você é viado, meu filho. Meu filho, eu achava que ele não ia casar, mas agora ele é viado, não sei qual é o pior, não vai casar ou é viado. Pense, irmão. Não toquei intimamente na Sandra antes de casarmos. Minha consagração acabava depois da lua de mel. Eu disse, a gente tem que casar depois. Ela, negativo, meu irmão, o pastor, ele pode acabar essa consagração. Eu fui lá, não sei se você pode, não sei se o Espírito Santo quer, mas eu fico na lua de mel sem fazer nada. Como que nem um louco naquele hotel que a gente vai 5 estrelas, faço as coisas, jet ski, faço negócio, mas chega à noite, cada um fica no seu lado. Porque eu me consagrei para Deus. Sempre pensou um cara novo fazer isso, irmão. Aí você diz, não, pastor, é porque eu sou homem, eu tenho... Não, eu sou mulher. Sim, eu também sou homem, irmão. Você acha que eu sou gay? Não sou, cara. Também sou. Mas eu ia casar e não ia tocar nela. Você está entendendo, irmão? Porque eu sei quem me tocou.
Eu sei que me tocou. Você já viu o quarto iluminar sem ter luz acesa? Você viu um cara de branco chegando e você tocando no seu coração com uma mancha de sangue aqui do lado? Sua mão estava com as manchas de sangue, com as marcas. A partir de hoje você é meu. Eu fui para uma outra igreja, eu fui aceitar Jesus numa igreja, depois fui para uma outra igreja, e Deus me disse para eu vir aqui, porque aqui vai ter batismo esse final de semana. Ó, pessoal, vai, mas a gente faz 6 aulas. Eu disse, não, mas eu quero Jesus. Ele já falou para mim da armadura de Deus, que eu tenho que colocar os frutos do Espírito, que eu tenho que colocar os dons do Espírito para ser uma pessoa transformada. Mas eu tenho que batizar, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Ele falou isso, eu não sei nada daqueles negócios da Bíblia, mas eu tiro uma Bíblia que uma mulher me deu com 18 anos, eu quis dar uns pega nela, mas ela nunca deixou. Eu converti. E eu sei agora, esse negócio é C, eu não sabia que era Eclesiastes, esse J-O, eu ia sempre no índice, que o Espírito falava comigo, eu não sabia o que era. Onde é que eu achava Efésios? Aí falava, não, mas a gente vai ter um aulão. E o que é esse aulão? Não, se você fizer esse aulão e tiver convicto, tá bom. Eu fiz o aulão 1 hora. Por isso que eu não... Irmão, se o Espírito Santo falou comigo para ir naquela igreja, para ouvir uma aula, para eu batizar, como é que eu vou dizer que eu tenho que fazer 1 ano de aula de batismo na UEAP Church, irmão? Você quer batizar? A gente dá uma aula, 10 horas da manhã, 11 horas, você batiza. Se o Espírito Santo não te transformar, o problema é dele, não é meu, amém? Posso te dar 1 ano de curso e continuar o mesmo canalha de sempre. Posso te dar 20 mil aulas e ter seu mesmo patife, a mesma patifona de sempre. Posso chegar aqui, o Espírito Santo te tocar, você chorar, que nem pessoas choraram ali e foram transformados. Mas tem gente que deixa ser transformado. Deus dá a semente, que é a sua palavra, a Bíblia. Discipular é colocar a mente de Cristo em cada lugar da sociedade, amém? Cara, você é empresário, você é juiz, você é do Ministério Público, você está na presença ali, André, Carol, a Carol vai ser da AGU, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos profetizar. Aí você está nos lugares, você tem que colocar a mente de Cristo no lugar que você vai estar, amém? Quantos amigos meus converteram, irmão? Quantos amigos meus, pelo menos, saíram da gandaia, casaram e hoje têm filho, uma família, e são fiéis na sua família? Não aceitaram e não batizaram para Jesus, mas são fiéis na sua casa, na sua família, amém? Quantos? A gente era tudo da pá virada, irmão. Sai de uma escola totalmente só homem, agora ainda tem mulher, mas só homem. Quando libera esse pessoal com dinheiro, todo mundo só quer ir para a praia, só quer ir para os lugares. Eu fui o único que quis ir para casa morar com os meus pais. 0 de turma, podia escolher qualquer lugar do Brasil, Recife, Fortaleza, todo mundo só quer lugar de praia. Bahia, né, Salvador. Escolhi morar com os meus pais, porque já tinha uma missão de construir família. Juntei dinheiro para comprar um apartamento, comprar meu carro. Tinha meu carrinho usado lá, mas eu disse, não, vou melhorando. E foi, irmão. Mas tinha consciência, amém? Discipular, batismo é retirar a pessoa de uma atmosfera e submergir-la em uma atmosfera diferente. O batismo não é só entrar na água, é batismo na água e no Espírito. O batismo na água, você entra na água, representa que foi sepultado e nasce um novo homem. É um simbolismo para o mundo espiritual. Mas o batismo no Espírito, ele te muda de ambiente. Quando o Espírito visita a Patrícia, ele muda de ambiente ela. E ela não quer perder esse ambiente. Quando ela louva, ela sente umas músicas que engata certinho assim, chega, ela sente no Espírito, não sente, Patrícia? Às vezes você está em casa, às vezes você está cuidando das plantas, às vezes você está com o som ligado, de repente você sabe que naquele momento algo diferente aconteceu. O Espírito entrou naquele lugar. Não é só a Patrícia e as plantas, não é só a Patrícia naquele momento. Ele está aqui. Quem conheceu, conhece a presença dele, entrou aqui. Sair de uma realidade, cultura, entrar em outra realidade, outra cultura. A cultura do reino é diferente. A cultura do reino é da honra. A gente desonra nossos pais, desonra nossa esposa, desonra nossos filhos, mas a cultura do reino é da honra, irmãos. Eu falo, Benjamin, honra a professora. Você é um cara inteligente. Honra a professora. Honra seus amiguinhos. Às vezes eles vão te tratar mal, mas honra eles. Porque nós vivemos em outro reino. Nós temos a cultura da... Pode, às vezes, se aproveitar. Tem gente que se aproveita da gente, pega as nossas comunicações, pega os nossos contatos, pega os nossos recursos, quer fazer negócio aqui, quer e depois vai embora da igreja. Diz, por que fulano foi embora? Se eu te contar tudo, você vai ficar horrorizado. Então, nem conto. Mas eu quero te dizer, se entrar na cultura deles, está tudo errado. A minha cultura vai ser a da honra, amém? Tem gente que já entrou aqui e me desonrou muito. Não me atende, eu ajudo, eu faço, cara, porque é o meu jeito, eu não vou sair da cultura do reino que eu vivo.
Eu vou honrar. Se os caboclos aí, né, como diz no Pará, não vão me honrar, o problema é que vocês vivem em outro reino, mas eu vivo no reino da honra. Eu faço a leadership, eu faço o culto. Deus, eu faço. Não vem, não querem, mas eu faço. Deus disse, eu estou vendo. Por isso que eu te dou as ações que eu te dou. Por isso que eu te dou as empresas que eu te dou para fazer consultoria. Por isso que eu coloco o recurso na tua mão. Por isso que eu trouxe dólar. Por isso que eu estou, gente, isso eu vou contar na oferta. Por isso que eu estou fazendo pessoas que você só falou que quer viajar para tal lugar, eu já estou te abençoando em outro país. Para você poder viajar para a viagem que você quer fazer. Que Deus é esse, irmão? Como Ele cuida da gente quando a gente está nele. Precisamos tirar o Brasil da esfera do medo e colocar na esfera da fé, amém? A gente vive com medo do governo, com medo, cara, a esfera da fé. Deus pode transformar esse país. Deus pode transformar, mas começa pela igreja. Você acha que eu gasto recursos e reúno pastores, bispos e apóstolos aqui uma vez por mês? Por quê, irmãos? Porque eu estou semeando no reino. Eu chamo bispos, apóstolos e pastores. Sabia que todo café de igreja que a gente vai, a gente tem que contribuir? Aqui ninguém contribui com nada. E aqui a gente dá, chega a sobra. Porque a gente tem que tratar com honra. Se eles são homem de Deus ou não são, só tem um título, o problema é deles, mas eu honro como homem de Deus. Se eles têm falhas, problemas errados, o problema é deles, mas eu honro como homem de Deus. E a gente ora pelo Brasil, já estendeu a bandeira do Brasil aqui, ora porque o Brasil tem que ser liberto do espírito do medo, de corruptos, de pessoas, mas há um medo sobre a nossa vida. E a gente tem que agir com fé, e fé é trazer homens e mulheres de Deus de oração. A Sandra reúne mulheres, mas eu trago homens, porque o homem tem que vir, o homem só quer ir para churrasco e futebol, irmão. Tem um pastor que me convidou para uma reunião de homens, pastor, mas não vai estranhar. Eu disse, o que foi? Vai ter muita oração? Não, é porque tem pagode e churrasco. Eu disse, não, beleza. Não, mas é cristão, mas é música de pagode cristã e churrasco, porque o homem só vai assim. Eu disse, não, lá em casa, se foi, né, é oração. Não, mas vai ter, pode ir lá. Eu disse, não, tá bom, vamos. A gente vai em qualquer lugar e vai levar a pregação. Se eles vão gostar, eu não sei, né? Mas a gente vai. Pelo menos uma vez a gente vai. Você é justificado por Cristo e você vai levar essa atmosfera e poder aonde você for, amém? Aonde você for, o poder de Cristo vai na sua vida. Vai ter que estar na sua vida. Lá com o desembargador Euclides, o poder de Deus vai ter que estar lá. Se ele não ora, se ele não é cristão, você vai levar o poder de Deus lá. Você vai orar e ele vai ver o favor de Deus na sua vida, o favor de Deus naquele ambiente, naquele gabinete. E vai acontecer coisas lá, amém? Meu chefe chegou lá, ele era 3 estrelas, lá no Ministério da Defesa. Aí eu cheguei, brigadeiro, sabe por que Deus nos trouxe para cá? Aí ele, não, porque eu fui eu estou indo a 4 estrelas, ou acho que não vou, porque só vão 2 da minha turma, eu sou o 4º, o 3º. Eu disse, não, nos trouxe para cá para ele aproximar do ministro da Defesa. Ele, não entendi. Porque o ministro da Defesa não manda nos comandantes de força? E o major, major brigadeiro, ele vai abrir mais uma vaga por causa do senhor. O senhor trabalha tão bem, o senhor tem um coração tão bom, ele vai abrir uma 3ª vaga por causa do senhor. Aí ele, sei que você gosta de mim, cavalcante. Não, estou puxando o saco não, brigadeiro. Eu estou falando que o senhor vai. E o senhor vai para o Rio primeiro, e depois o senhor vai voltar para a Defesa, vai assumir um cargo de 4 estrelas, sendo 3 estrelas, e o senhor vai ser promovido a 4 estrelas, porque ele vai abrir a 3ª vaga. Só faltei falar, assim diz o senhor. Como ele era católico, o senhor disse, o senhor vai ver só. Aí ele, como você sabe que eu vou para o Rio? Aí eu disse, não, eu só estou falando o que Deus está me falando. O senhor vai comandar o Rio de Janeiro, o 3º Comar. Aí ele, um comandante da aeronáutica me chamou hoje de manhã e disse que eu devo comandar o 3º Comar. Aí ele foi para o Rio, ficou 2 anos lá, voltou para a Defesa, me chamou para ser assistente dele, só que eu já era assistente de outro brigadeiro. Ele disse, você vem? Eu disse, não, vou, o senhor está me chamando, eu vou. Ele disse, não, porque quando ele foi para o Rio, eu não fui. Né? A Sandra estava aqui, eu disse, não dá, brigadeiro. Ele, não, entendi. Ele, cara, aconteceu, eu estou indo para o Rio. Ficou 2 anos, voltou. Abriu a 3ª vaga, porque o ministro da Defesa se tornou amigo dele, trouxe ele para um cargo de 4 estrelas, que ele era 3, ficou interino, foi a 4 estrelas, depois assumiu aquele cargo como 4 estrelas. Leve o reino de Deus onde você for, irmãos. Eu era major, chegou um taifeiro da Marinha. Taifeiro, quem sabe que na Marinha taifeiro não fala com oficial, principalmente oficial superior. Não fala, na Marinha não fala, é proibido. Aeronáutica é tudo amigo, tudo mais, a gente fala, dizem que é um clube aeronáutica, né? Mas na Marinha não fala. Sargento, graduado, não fala com oficial superior.
Aí ele chegou, aí eu cheguei lá, e aí, tudo bem? Aí ele, eu disse, Major, eu disse, aí ele querendo sair para eu não falar com ele. Eu disse, você é crente, né? Ele disse, sou, Deus te mandou para cá. Ele, é meu primeiro dia aqui. Eu disse, você acabou de casar, né? Ele, foi. Eu disse, Deus vai te ensinar coisas que nunca te ensinou no Rio. Você é do Rio, né? Que Deus está falando. Ele, sou. Vai te ensinar coisas que você nunca aprendeu lá na sua igreja. Seus olhos vão abrir, você vai longe. Aí ele começou a ir para a igreja onde a gente estava, e eu comecei a ser discipulador dele. Aí ele fez um curso, ele disse, agora eu vou ter que passar 2 anos no Rio, eu não sei para onde eu vou. Eu disse, não, você vai voltar para cá, porque Deus ainda não acabou a obra com você aqui. Sua esposa vai ficar aqui, mas a gente vai ter que entregar o imóvel funcional, porque quando a gente vai para curso, a gente tem que entregar o imóvel funcional, a esposa tem que ir com a gente. Aí eu disse, não, vai lá no prefeito da Marinha, fala com ele. Isso, assim diz o Senhor. Você não vai entregar o imóvel, vai ficar aqui. Aí ele foi lá, disse isso, o cara disse, tá bom, vou deixar o imóvel com a sua esposa morando aqui enquanto você faz o curso. Está entendendo como Deus muda o ambiente e você está lá batalhando? É assim que eu vou ganhar dinheiro, agora é assim. Não vai quebrar a porta não, irmão. Deus, ele abre a porta, não precisa quebrar não. Deus está abrindo a porta para você, ouviu, Itamar? As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Por causa do seu coração, você tem um coração... Você confia até demais nas pessoas, ouviu? Mas não é só no Felipe, não, é nos outros aí. O Felipe até que é correto, ele anda tudo certo. Mas você tem um coração, Deus vai abrir as portas para você. Vai abrir as portas para você por causa do seu coração generoso. Já passou tanta coisa nas suas mãos, mas tiveram muitos amigos que só se locupletaram das suas coisas. Não foram sinceros com você. E você perdoa fácil, viu? E você nem quer tirar de perto de você, às vezes. Alguns, você é obrigado, mas alguns você mantém perto. Mas Deus vai abençoar muito você, viu? Se prepara. A partir de maio, esse mês, coisas que estavam andando assim, vão começar a girar mais rápido na sua vida. O ambiente de Deus não pode estar somente na igreja, mas sim por onde você for, amém? Não pode. Você, em nome de Jesus, vai transformar ambientes, amém? Você vai transformar ambientes, o ambiente da sua empresa. A Sandra tinha uma mega empresa, eu cheguei lá, eu disse, Deus está me incomodando que tem alguma coisa nesse sofá. A gente era só amigo, não era namorado, nada. Aí ela disse, eu ia orar nos lugares, né? Aí eu disse, tem alguma coisa nesse sofá? Eu disse, não tem nada, tiramos uma almofada, tudo, eu comecei a passar a mão. Aí tem um vão, quem sabe que tem um vão, às vezes, no sofá, assim, entre o encosto. Eu passei um vão, vi um papel. Eu peguei o papel, puxei. Quando eu abri, estava escrito falência. Você acha que não tem coisa contra você? Não tem levante de trabalho espiritual contra a sua vida? Tem, irmãos. Tem um senador que está no hospital agora, até que surgiu uma polêmica contra ele. Um cara encontrou com ele no estacionamento. Queria gravar um vídeo com ele. Ele começou a ter tipo um infarto, a passar mal ali no local, quando o cara estava lá perto dele gravando o vídeo, não foi? Ele foi parar no hospital. Aí foram pesquisar quem era aquele cara. Tem um registro da imagem, tudo. Foram pesquisar quem era aquele cara, tinha o nome do cara, pesquisar. O cara não é um satanista, irmão. O cara foi parar no hospital com uma dor, quase empacotou. A gente é muito bobinho, crente é muito bobinho, e acha que ainda pode ficar, eu fui no terreno do inimigo, né, e gostei, como é que estava lá. Não, irmão. Você tem que enfrentar o que estava lá, mas voltar para a parte de Deus, amém? Você vai não apenas desinstale o sistema operacional caído, implante o sistema do reino de Deus. Você tem que tirar o sistema caído, amém? E colocar o reino de Deus, senão não vai para frente. O objetivo não é só conhecimento, mas prática. Você tem que praticar. Eu tinha que praticar certas coisas, irmãos. Eu vim, quando eu me converti, do mundo em que era um ambiente, mas eu tinha que praticar certas coisas. Quando eu andava com a minha galera, que eram os pilotos, meus amigos, eles só queriam ir para uma prática que não era mais condizente comigo. Tanto que eles me chamavam de efêmero. Os caras só queriam pegar a mulher o tempo inteiro, os solteiros, irmão. Eu dizia, cara, isso é efêmero, cara. Você tem que pegar uma mulher, casar, ter família. Aí ele, sabe qual era o meu apelido? Qual foi o meu apelido, irmão? Efêmero. Todo mundo me chamava de efêmero. Fala, efêmero. E aí, efêmero? Tudo bem, efêmero? Era o efêmero, porque eu falava que tudo aqui era efêmero, que a gente queria buscar o reino de Deus. Aí depois eles vieram me pedir oração. Vieram me pedir para fazer o casamento.
Falaram, você viu, estou casado, acabei aqui, é um bebedouro, estou casado, tenho minha filha está na faculdade agora. Isso é uma parte que você escutou, isso aí. Os textos sobre bodes e ovelhas não falam de pessoas, mas sim de nações. O texto que fala de bodes e ovelhas, depois você procura na Bíblia, fala de nações. Não é de gente individual, por isso que você tem que ajudar a discipular as nações. Você mora no Brasil, ajuda a discipular o Brasil. Você vai para a Itália, Mabel, com o Rodrigo, agora final do ano, ajuda a discipular a Itália. Não é só tirar foto lá, mas ajuda a discipular a Itália, seus parentes lá italianos. Então, reinos e culturas vão sumir, pois não se dobraram ao Filho de Deus, Jesus, amém? Reinos vão sumir, não sumiu o reino babilônico? Não subiram vários reinos que existiam no passado? Não tem mais, são outros reinos, vão sumir. O Império Grego não caiu, o Império Medo-Persa não caiu, o Império Romano não caiu, vão cair, irmão. Você acha que a gente não pode cair se impérios caem? Então, você vai sair daqui para viver um novo tempo na sua vida. Um novo tempo, amém?